Olá, gente, boa tarde. Está começando a partir de agora o episódio 32 do Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. A gente sempre recebendo nossos convidados especiais para o Posse de Bola. Hoje, Posse de Bola comigo e seria com o meu companheiro de programa, Rogério Amaral, mas ele é o presidente da SEG também. Ele teve uma reunião de última hora, não pôde comparecer, foi chamado de última hora, sabe como é que é, né? O presidente. Então, quem está aqui é o nosso coordenador, né? Rafael Pfeiffer. É uma alegria, alegria, uma honra. Muito obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado pela ausência do Rogério Amaral, que me proporciona estar aqui. Ainda mais com um convidado de peso como a gente tem hoje. Convidado especial que já esteve conosco naquele super posse de bola que fizemos no Paleta Atlântida na edição Porto Alegre. E hoje está aqui com a gente para também contar um pouco da sua carreira, das experiências, também que linka com o futebol. A produção é do Carlos Eduardo Torres, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a coordenação interina de central de Rafael Baldez, a central de gravações do Luciano Vargas, a coordenação de esportes é do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Para os guaibeiros que estão nos acompanhando, tanto no FM 101.3, tem o guaíba.com.br, o site da casa, o aplicativo da Rádio Guaíba que você pode usar no seu celular. Se já não baixou o aplicativo, por favor, faça o download. Coloca aí na sua loja digital Rádio Guaíba, vai aparecer o aplicativo, é um verdezinho ali, tem o G da rádio. Você vai identificar, faça o download. Ou daqui a pouco está nos ouvindo por algum outro aplicativo também, mas esse da Guaíba é o que a gente recomenda. Eu falei na abertura que era o episódio 32, porque você pode nos acompanhar a qualquer momento no Spotify, Guaíba Esporte. Lá no Spotify você coloca Guaíba Esporte, aparecem enumerados os episódios do Posse de Bola. E o 32 com o doutor Félix Drummond, amigo, grande parceiro que conheci aí ao longo das coberturas do futebol. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença conosco aqui na Guaíba. Boa tarde, Paulo Nunes. Boa tarde, Pfeiffer. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Guaíba. É uma honra enorme estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande de estar aqui, debatendo um pouco sobre o nosso esporte e sobre a medicina do esporte também. Que é importante, a gente vai falar bastante desse lado da medicina esportiva. Ele que é paciente da medicina esportiva, né? Atualmente. Mas já vi que está recuperado. Completamente. Né? Por quê? Porque ele está com os melhores, né? Já vi que está recuperado. O Posse de Bola que tem o oferecimento de Tag Banrisul e Veloy com mensalidade grátis. Peça sua o Banrisul no oferecimento do Posse de Bola conosco aqui na Guaíba. E aí, doutor, recuperado do problema no joelho aqui? Não, estamos nos recuperando. Tá recuperando. Senão tinha um jogo aí pra esse Não. Esse ano ainda não, né? A lesão foi importante, né? Fui muito bem operado, né? Realmente o processo está evoluindo rapidamente, para minha surpresa e para a surpresa do próprio cirurgião, Dr. Antônio Balestrin, aqui um abraço para ele. Também foi companheiro de médico no esporte lá na Ubra, quando nós éramos do Esporte Clube Ubra. Um grande cirurgião. E é a segunda vez que ele me opera. Mais um tendão que se foi. Mas já está recuperado e ano que vem a gente volta a praticar algum esporte. Agora, doutor, dentro dessa medicina do esporte, acho que a gente pode começar por aí, né, Paulo? Claro. A questão da medicina do esporte. E eu já quero entrar num assunto que está efervescente aí nesse primeiro semestre, vamos colocar assim. O futebol, nessa temporada, futebol brasileiro, ele teve uma mudança que foi um acúmulo de jogos muito grande, um calendário extremamente apertado, as competições. Na semana passada, aqui no Posse de Bola, a gente conversou aqui com o professor Márcio Correia, que eu acho um dos grandes nomes da preparação física do futebol brasileiro, estudioso, e nós tocamos nesse assunto que eu acho que vale a pena a gente começar por ele. Muitas lesões nos clubes do futebol brasileiro no primeiro semestre. Em especial a dupla Grenal. E a dupla Grenal, claro. Encabeça essa lista, até trazendo para o nosso mundo aqui, né? Exatamente, encabeçando essa lista. E aí, assim, claro que lesões musculares elas ganham mais atenção, mas a gente está vendo muita questão de entorses, de joelho, de tornozelo, muita gente parando, assim, tem jogador de Grêmio Inter com fratura, muita lesão acontecendo.
Eu fiz uma pergunta pro professor Márcio Corrêa e eu vou repetir agora. O maior vilão, ele é o calendário ou a gente tem que analisar um pouco mais a fundo, a gente tem que aprofundar um pouco mais esse assunto? Bom, o Márcio é realmente um grande especialista na área de preparação física. Tive a felicidade de trabalhar com ele na base do Internacional há muito tempo atrás. Ele é um estudioso, né? E certamente tem que levar muito em consideração o que ele disse, né? Infelizmente eu não escutei, mas vou buscar o programa para escutá-lo. Eu acho que a gente tem o contexto do calendário. A gente não pode fugir disso. Não tem como fugir hoje realmente. E tem o contexto do próprio futebol, que mudou drasticamente nos últimos anos para um futebol de alta intensidade, para um esporte de alta intensidade. É diferente do tempo que eu comecei lá na base, do tempo que eu estive nos profissionais e no internacional e depois na própria Ubra. Quer dizer, foi evoluindo esse nível de intensidade, né? Há uma especialização muito grande na formação dos profissionais do futebol e hoje nós temos especialista em fisiologia, especialista em biomecânica, né? Então tem o treinador, tem o auxiliar técnico e às vezes se divide em vários para defesa, para ataque, enfim. Então tem uma série de demandas que o futebol passou a exigir e associando. Então assim, eu não costumo dizer que tem um vilão, né? É multifatorial, sem sombra de dúvida. Esse nível de exigência necessita de uma série de especialistas como os clubes têm hoje, né? E o atleta, que é o que sofre a demanda energética, né? Ele tem que estar muito consciente, ele tem que estar muito bem preparado psicologicamente, fisiologicamente, metabolicamente, né? Tecnicamente, taticamente. Então, realmente assim, é um contexto que envolve muitas questões, né? E também, obviamente, a gente tem a questão de que, se por um lado a gente evoluiu bastante na área da medicina e das ciências do esporte, vamos dizer assim, né? Que hoje nós temos atletas com 40 anos desempenhando de uma forma muito boa, né? Então, também tem essa questão de nós aumentarmos a longevidade do atleta, mas consequentemente esses atletas também ficam um pouco mais próximos do risco, né? Mas eu acho que são vários fatores, mas o fator calendário eu acho que influencia muito. Eu acho que é fundamental que o atleta tenha capacidade ou tempo de recuperação e nem sempre tem, né? Por isso que hoje a gente vê, principalmente no calendário europeu, que é um pouco mais folgado que o nosso, mas a gente vê que as equipes têm 2 times. Sim. Não existe mais os 11 lá na época lá dos anos 70, 80, que a gente sabia decor o time principal, né? Não existe mais isso hoje em dia. É difícil. Até já aumentaram o número de substituições também, né? No futebol, que antes popular 3, agora são 5, né? Exatamente. Então, assim, é a evolução do esporte. Agora, eu acho que seria importante revisar esse calendário, assim. O ideal seria um jogo a cada quantos dias para um atleta de alto nível? O ideal é aquela semana, né? Um jogo por semana. O ideal joga domingo, joga no outro fim de semana. Esse é o ideal, né? Sabemos que a questão financeira das competições impede. Então, assim, se nós pensarmos assim, tem que ter uma média, né? Essa média pode baixar para 4, 5 dias, né? Mas o ideal seria isso. Agora, o problema é que joga domingo, descansa segunda de manhã, treina segunda de tarde, viaja terça. Né? Joga quarta, joga quarta, quinta, descansa sexta, joga sábado. Então, assim, tem pouco tempo de recuperação, tem pouco tempo de treino, tem que ter uma base muito boa. E também as pré-temporadas também se reduziram, né? Em função das demandas de calendário. Então, realmente, assim, é desafiador
para todos. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos pegar uma máquina do tempo, vamos voltar lá em 1994, já que o senhor falou aí sobre tempo de recuperação, né? De lesão também. Franco Baresi, Copa do Mundo, 1994. Na segunda rodada, ele tem uma lesão no menisco, ele faz uma cirurgia e 24 dias depois ele está disputando a final da Copa do Mundo. Isso a gente está falando de 94, quando não tinha todo esse aparato, eu vou dizer, científico e tecnológico que a gente tem hoje. Se a gente fosse parar e fazer uma discussão hoje sobre aquilo que aconteceu em 94, como é que a gente poderia avaliar aquilo lá? Eu acho assim, a gente sempre tem que avaliar do ponto de vista da questão da tecnologia, da condição dos profissionais, da evolução dos profissionais, né? Porque a gente teve, por exemplo, e tem que avaliar a individualidade biológica, né, do atleta, né? Falou no Baresi, a gente lembra do Guinha-Azul. Também. O Guinha-Azul, há pouco tempo atrás, em 2 semanas, ele estava recuperado de uma cirurgia de menisco, né? Então, assim, é possível um atleta, o Guinha-Azul mostrou isso, o Baresi mostrou, né? Então, entre 15 dias, 2 a 3 semanas, o atleta se recuperar e voltar numa mesma competição. Não é comum, mas é possível, em função da evolução da técnica cirúrgica, da evolução tecnológica em cirurgia e da individualidade biológica do indivíduo. Mas lá em 94, com a sua experiência, lá em 94, o que nós tínhamos? Não, nós já tínhamos uma boa experiência. Eu não sou cirurgião, né? Mas sim, a gente tinha na nossa equipe, em 94 até, eu me lembro, eu ainda estava atuando na base do Inter, né? Eu vou falar mais de Inter porque eu trabalhei mais no Inter, mas eu comecei no Grêmio, tá? Então, eu quero dizer que eu tenho um respeito e admiração pela dupla e me sinto um privilegiado de ter trabalhado nesses 2 grandes clubes, né? E em 94, inclusive, eu estava na base ainda e eu tive que dar um apoio para o time profissional, porque foi aquele ano que o Inter jogou não sei quantos jogos em poucos dias 94, no Gauchão. Não foi o Gauchão que foi inchado? Isso. 9 meses de Gauchão. Isso, exatamente. E aí o Inter saiu para jogar para o interior e ficou, sei lá, 3 semanas jogando no interior. Eu peguei a ida de Cruz Alta para Ijuí e fiz um jogo lá em Ijuí contra o São Luís. Saí de Porto Alegre de ônibus para ir fazer... para dar cobertura médica lá. Mas, então assim, nós já tínhamos uma boa experiência em termos de cirurgia, principalmente de lesões de menisco, né? Que é uma coisa teoricamente mais simples, né? Então, já tínhamos, principalmente na Europa, né? Então já tinha esse... Campeonato Gaúcho com 9 meses. Esse é o ano que o Grêmio joga 3 partidas no mesmo dia, não? Não, isso é 95 que o Grêmio faz as 3 partidas. Viu? Então, como pode sempre piorar? Pode, tem como piorar. De 9 meses, um ano para o outro, 3 partidas no mesmo dia. Imagina só. Bom, doutor, para a gente entender... Você faz parte da equipe da Comebol, da medicina, como é que funciona? Bom, porque eu vejo você nos jogos da Comebol, vejo nos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu fiz a minha formação aqui em Porto Alegre com o Dr. De Rose, né? Uma autoridade. E o De Rose é uma autoridade de doping no mundo, né? E lá no início da minha carreira, eu iniciei no Grêmio, como comentei, estagiário, daí me formei, o Grêmio me contratou e eu comecei a especialização. Fiz a especialização e o Dr. De Rose me chamou, eu e o Dr. Zanini nos chamou, olha, vocês, porque eu e o Dr. Zanini trabalhávamos junto na base do Grêmio, aí eu fui pro Inter e o Dr. Zanini ficou no Grêmio. O Dr. De Rose nos chamou, olha, eu vou ter que botar vocês para fazer o antidoping, no ano de 89, isso, quando começou o antidoping de uma forma mais organizada no futebol brasileiro. Ele disse, vou ter que botar vocês aqui no Rio Grande do Sul, porque vocês terminaram a especialização agora, vocês são as únicas pessoas bem treinadas que eu tenho aqui.
já falei com a diretoria de Federação Gaúcha, de CBF, como vocês atuam na base, dá para vocês fazerem o controle de doping, mesmo sendo médicos da base dos clubes, né? Que isso hoje é inviável, claro, né? Então eu atuei até quando eu fui para o profissional, então de 89 a 96, eu atuei como oficial de controle de doping na equipe do Rio Grande do Sul para a CBF. E aí fui para o profissional, aí eu saí, né? Obviamente, aí não tinha como, né? E a partir daí eu segui a minha carreira, 13 anos de Inter, depois mais 8 anos de Ubra. E quando eu saí da Ubra, o pessoal da CBF me chamou, a equipe que estava prestando serviço para a CBF, me chamou para assumir a coordenação do controle antidoping aqui no Rio Grande do Sul, que iniciei em 2011, né? E quando eu fui chamado em 2011, o Dr. De Rosa me chamou, olha, vou te preparar para trabalhar nos Jogos Olímpicos do Rio na minha equipe. Então eu fui a 2 Pan-Americanos, né? Pan-Americano de Guadalajara em 2011, depois 2015, Toronto. E iniciei a coordenação aqui para a CBF nos Jogos do Rio Grande do Sul. Posteriormente, fiz os Jogos da Copa do Mundo. 2014. Né? 2014, eu fiz os 5 jogos aqui. Copa do Mundo que passa a adotar aquele protocolo, né? Depois com o lance do Álvaro Pereira nessa Copa. Aí o lance daquele bate com a cabeça no chão e segue no jogo, né? Do Uruguai contra a Inglaterra. Na concussão, né? Na concussão. Esse é o nome, é protocolo de concussão. Né? Concussão, protocolo de concussão ou trauma crânioencefálico. E aí, em 2014, eu já fazia apoio para os Jogos da Conmebol desde 2013, se eu não me engano, né? Ou 12. E aí a Conmebol me contrata. Aí eu passei oficial da Conmebol desde 2014, então estou lá mais de 10 anos já. E aí passo como oficial da Conmebol, eu começo a atuar nos jogos Copa Sul-Americana, Libertadores, tanto aqui no Brasil como na América do Sul. Início de 2016 surge uma consulta para fazer um jogo de eliminatória, né? E aí eu estava disponível, fui fazer Argentina e Bolívia em Córdoba. Não tinha ninguém para ir, eu fui. Foi então meu primeiro jogo para... Pequeno caldeirãozinho. Foi o meu primeiro jogo para a FIFA. Aí eu posso contar agora, já faz tanto tempo, né? O primeiro sorteado, número 10 da Argentina. Lionel Messi. E aí eu vou contar uma historinha rápida aqui, se vocês me permitem. Claro, com certeza. O dirigente da Argentina falava português, tinha morado no Brasil, e ele era muito brincalhão, né? E ele, eu não tenho documento físico aqui, eu posso mostrar no computador? Eu cheguei, pode. Então, assim, eu tô aqui, o mestre tá aí, os jogadores na minha frente, como vocês estão à minha frente, e eu me viro para ele e aí faço, para dar uma quebrada de gelo, mestre, vira para cá que eu quero ver se é tu mesmo, né? E tá. E aí o controle foi tranquilo e tal. Aí no outro dia saiu uma notinha na internet e o médico da Conmebol não conhecia Messi. E isso aí acabou gerando, porque 2 semanas depois teve o primeiro encontro que eu fui na Conmebol, dos oficiais da Conmebol, oficiais médicos da Conmebol, e foi uma reunião com o pessoal da OADA, que é o órgão internacional do controle de doping, e da FIFA. E eu chego no hotel da Conmebol, e aí o pessoal da FIFA quer saber quem foi o médico que não conhecia o Messi. E aí eu fui conversar com o pessoal da FIFA me elogiou. Muito bem, doutor. Não interessa se é o Messi, se é qualquer jogador, mas tem que pedir a identificação. O senhor está certíssimo. Ganhei moral com a FIFA. Saí por cima ainda. Então, essas são coisas aí que acontecem no mundo futebol. E a partir daí eu passei a fazer também, então, controle para a FIFA. No exame antidoping vão só os 2 jogadores sorteados dos 2 times e os representantes ali das delegações, ou vão todos os atletas? Não. Isso é uma pergunta para o Guaibeiro que está nos acompanhando, que tem essa dúvida, né? Porque às vezes a gente fala, o jogador fulano demorou porque foi pro doping. Na verdade, sim. Né? Todos os jogadores que estão relacionados para a partida são passíveis de ir para o controle, né? E esse controle, na maioria das vezes, é por sorteio, mas pode ser por designação. Eu, como oficial de controle de doping, eu posso
chegar pro delegado e dizer, olha, eu tô achando que aquele atleta tá com uma atitude suspeita. Você, como oficial, define se vai ser sortear ou se vai escolher... Não, normalmente assim, existe uma ordem de missão, hoje está tudo internacionalizado, a ordem de missão é emitida pela WADA, né? Então a FIFA pede para a WADA e a WADA emite via Conmebol, por exemplo, jogo Libertadores aqui. Então, e essa ordem de missão já determina se é sorteio ou se é designação, porque tem um sistema internacional, o sistema ADAMS, que faz um acompanhamento estratégico, né, desses atletas e eventualmente designa, sem sorteio. Então tem alguns jogos que não tem sorteio, né? Mas eu posso, como oficial de controle de doping de qualquer partida, eu posso colocar mais um atleta para ser submetido ao antidoping. Não é necessário. Depende do olhar. Só. Dependendo do olhar. Mas é difícil, Sim. né? Porque hoje, até porque os atletas, como a gente faz muito controle hoje, né? O Brasil é um dos países que mais faz controle, mas a gente também faz muito controle na América do Sul. Hoje os atletas estão muito bem educados a respeito da questão do... Os clubes também, né? Eu lembro de um exemplo, acho que do ano passado, que o Everton Galdino do Grêmio estava gripado, tomou um remédio para gripe, e aí, só que ele tomou e depois que ele informou o departamento médico do Grêmio que ele tinha tomado determinado remédio, ele estava na concentração para um jogo, e aí o departamento médico, não, isso aqui pode ser pego no doping, então hoje tu tá fora do jogo, porque às vezes o doping não quer dizer que o atleta tomou algo de fato para burlar aí vem a pergunta que eu queria fazer. Às vezes pode ser algo, uma gripe. A gente vê, como a gente acompanha também esportes olímpicos, eu acompanho muito MMA e aí tem muito a questão do controle. Antigamente era, para os grandes eventos, era a USADA, a agência norte-americana. E aí hoje não existe mais e aí ficou uma polêmica com relação a isso. Que agora é uma agência particular do UFC. Aí a gente começa a ficar com o pé atrás com isso. Mas assim, o doping ele pode pegar, vamos lá, das informações que a gente vê, é a droga recreativa, né, que pode acontecer, é esse doping que o Paulo citou agora, de um medicamento que o cara não fazia ideia que ele pode ser usado, mas também tem aquele para aumento da performance. E cada um é enquadrado de uma maneira diferente, cada um é visto de maneira diferente. Nós temos uma legislação internacional, a WADA emite uma lista de medicamentos proibidos no dia 31 de outubro e fica a lista no site para ser questionada, para ser analisada, né? Para ver o que houve de mudança, de novidade, né? E aí essa lista tem uma série de substâncias ilícitas que são proibidas, né, principalmente que influenciam na performance, que são contra o espírito esportivo ou que fazem mal à saúde. Né? Então, tendo dois desses três aspectos, essas substâncias são consideradas doping. Né? E tem as que são consideradas em competição e as que são fora de competição. Então, também tem isso, assim. Então, todas em competição, né, a sua maioria, e algumas também, quando o atleta está fora de competição, até ele pode utilizar ou não, né? Então, tem, claro que conforme a substância, vamos lá, quando há um descuido, assim, por exemplo, né? Tem algumas substâncias antigripais que tem um estimulante na fórmula. E às vezes o atleta toma em casa, que o familiar deu, enfim, e não se dá conta. Rafaela Silva, não foi algo... Eu acho que foi. Foi nesse sentido que não era nem o que ela estava usando, mas era um sobrinho. Mas... Então, assim, e aí a penalidade ela varia muito, mas a penalidade hoje está pesada, assim, dificilmente é menos de 2 anos, né? Eventualmente tem tido alguns casos que se constata que não houve um dolo por parte do atleta, né? Aí pode eventualmente pegar 6 meses. Então tá todo mundo muito atento, porque a penalidade de 2 anos para um atleta é drástica, né? Eu falei do MMA, Paulo, é que quando estava a agência norte-americana, a USADA, era quem fazia o controle no UFC, mais especificamente. Cada semana tinha um caso.
lutador, e normalmente era o anabolizante, era alguma coisa assim. É o mais comum. E aí eles romperam com essa agência, aí foi uma agência que era parceira do UFC, e os casos pararam de aparecer, os lutadores pararam de usar, pelo jeito. Pode ser. O posse de bola com o apoio de Banrisul. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul e Veloy. Peça o seu. Banrisul, apoio do posse de bola, e hoje está recebendo Félix Drummond, doutor Félix Drummond. A gente está falando sobre medicina esportiva, principalmente sobre o controle do doping, né? O doutor Félix Drummond trabalha nessa área do doping aqui nos jogos, no controle de doping, né? Do Campeonato Brasileiro, Conmebol, Libertadores, Sul-Americano, eliminatórias da Copa do Mundo. Currículo do nosso convidado. Sim, olha só. Alguns jogos interessantes aí, algumas competições interessantes e alguns causos interessantes, né? Tem mais outra, teve esse do Messi aí que rendeu história, você não sabia. Conta mais outra aí pra nós. Tem dois casos assim muito peculiares, né? Um a gente aprende com a experiência, mas tem um que eu era novo ainda, na época lá que eu comecei com um jogo na Serra, e aqueles dias, meio de semana, quarta-feira em Caxias, aquele frio, né? Aquele frio louco para voltar para casa, e aí tu vai pro controle de doping e Hoje o Campeonato Brasileiro tá fazendo, desde a pandemia, só um atleta por equipe. A Conmebol segue com 2 atletas por equipe. Então naquela ocasião eram 2 atletas por equipe, e eu mais novo, assim, né? Eu não vou citar o nome para preservar, né? Mas, assim, dois jogadores de ponta, assim, de um clube carioca, de ponta, assim. E o nosso Juventude. E aí eu estou preparando os papéis, né? Hoje a Conmebol faz tudo, tablet hoje ainda. Mas o futebol brasileiro ainda nós estamos no formulário. Então eu preenchendo o formulário. E eu vejo que a conversa entre os jogadores dessa equipe carioca começou a se exaltar, né? Eu cheguei, não posso estar acreditando nisso. De repente, de uma hora para outra, um chama o outro de moleque e os dois se pegam do mesmo time. Os dois do mesmo time. E claro, daí nós fomos lá, deixa disso, papapá, né? Mas os caras do mesmo time se pegaram. Era um mais veterano, mais experiente, um que estava começando, que foi um grande atleta de destaque também. Os dois tinham destaque. Então foi muito surpreendente os caras do mesmo time brigar, né? Um tempo desse aí teve um clássico aqui que foi meio ríspido, assim. Grenal. E teve 2 jogadores que tiveram dentro do campo, assim, muita pegada, assim, né? E aí os 2 foram pro doping? E aí os 2 foram pro doping. Foram sorteados ou foram escolhidos? Os 2 foi sorteio. Que barra, imagina! Foi sorteio, e aí... E eu tava com a chave da sala do antidoping. E o colega que estava com o outro atleta já estava esperando. Quando eu entro no corredor, foi no Beira-Rio, quando eu entro no corredor para ir para a sala de doping, o outro já se agigantou. E eu, deu ruim. O que eu vou fazer? Eu não vou me meter no meio dos dois e tomar. E aí eu tive a presença de espírito, já com mais experiência, né? Eu cheguei, pode calar a boca, os dois vão para dentro da sala. Aí um deles disse assim, pô, cala a boca. Eu cheguei, cala a boca, porque aqui nessa sala eu que mando. Se não calar a boca, não precisa nem fazer. Eu já vou anotar que você não quer fazer, vão para julgamento direto. Aí esse é que tá. Que isso, Dei um carteiraço nos dois. Aí mandei porque são 2 salas, né? A sala de coleta e a sala de espera. Aí mandei um para a sala de coleta e um ficou na sala de espera. Daí um veio para mim assim, doutor, eu só reagi porque o outro me provocou. Daí o outro chegou, desculpa aí, doutor, eu tava nervoso, tá? Meu ofício de jornalismo pede pra fazer a pergunta, quem eram os 2? Não, eu não vou entregar, mas depois fiquei muito amigo, tanto que um deles me disse, eu tenho que te dar uma camisa. Tá bom. Agora, eles demoram às vezes naquela sala, né? Demora, às vezes demora. A média, sim, a média é em torno de 1 hora, 1h30, né, no máximo. Né? Vai dando uma água pros caras. Sim. Não, bom. Teve a época da cerveja, né? Teve, né? A época da cerveja.
A época da cerveja, nós sofremos muito no tempo do Grêmio. O bar da tia era ali do outro lado, né? Então, assim, os caras realmente ficavam assim, olha, seguravam até a última cerveja. Mas teve uma época assim que durava. E às vezes tem assim, eu me lembro, teve uma Supercopa aqui na Arena já. Eu saí às 3 da manhã da Arena. E uma vez no Beira-Rio também um jogo de Libertadores, o menino de uma equipe do Peru, quando saiu do sanitário ali, ele bateu na porta e virou todo. Aí já tá difícil para fazer, aí também foi umas 3 da manhã também. Mas em geral leva 1 hora, 1h30. Né? É mais difícil de conduzir o que ganha ou o que perde no jogo? Olha, depende, porque assim, num primeiro momento, sempre o que perde fica bravo, porque ele já foi outra vez, porque não sei o quê, daí depois... Sempre eu. Daí depois fica na sala ali e se acalma. Mas às vezes é difícil. Esses tempos num jogo fora aí da Libertadores, eu tive uma dificuldade grande com o atleta. Eu tenho certeza que se eu não mantenho o sangue frio, ele ia vir para cima de mim. Tenho certeza. O fato de o senhor ser brasileiro, quando chega nos argentinos, assim, às vezes tem clube que complica, não? Não. Hoje os clubes não complicam mais. Eles já... acho que, assim, isso tem que salientar, assim, o profissionalismo que existe hoje na Conmebol, sabe? Quando eu comecei na Conmebol em 2014, nós éramos em torno de 20 oficiais. Hoje nós somos 90. Sim. E tem de tudo que é lugar, e assim, e o pessoal respeita muito o oficial hoje da Conmebol, muito mesmo, né? Então a gente não tem tido problema. Eu felizmente, porque eu fiz parte da diretoria da Confederação Sul-Americana de Medicina do Esporte, né? Eu fazia parte na gestão 2006-2010. Aí depois de um congresso que eu fiz um fiasco no meu portunhol lá, eu resolvi fazer umas classes de espanhol, né? Porque até inclusive em 2010 eu assumi a presidência da confederação. E aí eu cheguei, é melhor eu aprender espanhol do que os outros 9 que aprenderem português, os outros 9 países, né? Que fazem parte. Então, assim, eu vou muito bem no espanhol, assim, né? E o pessoal até às vezes se surpreende que eu sou brasileiro, né? E nós aqui do Sul temos mais facilidade com o espanhol, né? A gente escuta melhor e tal. O pessoal lá mais pro centro do país, não. Mas existe, assim, um respeito muito grande, assim. Eu, tirando esse caso desse jogador que estava muito brabo... Também não terá o nome revelado? Porque, não, eu sou curioso. não. Porque ele perdeu pro time da nacionalidade dele, então ele ficou muito bravo. Ele realmente, assim, tanto que o colega perguntou para mim, tu quer que eu faça? Eu cheguei, não, eu vou fazer o controle dele. E fiquei me segurando, mas fiz. Então a gente tem que ter, não adianta, tem que ter a postura profissional, a gente tem aí uma história, né? E com a experiência a gente consegue segurar. Isso é legal pro guaibeiro que está nos ouvindo, porque é um bastidor do jogo que a gente não tem acesso, Exato. Nós como repórteres, porque é uma área interna do estádio que a gente não circula. Mas tem essas histórias curiosas de bastidor, como o doutor contou a primeira do Messi ali na estreia do DOP, enfim. E é uma área importante, que é a área do DOP, para o evento, o jogo, né? Mas a gente, assim, não é o de acesso do grande público, é algo bem restrito, né? Então, isso acaba chamando a atenção. E aí eu sou curioso, né? Vou perguntando. Nessa questão que o senhor fez a cirurgia aí no joelho, o senhor tem que trabalhar também, viajou, né? Viajou fazendo jogo... Pois então, quando eu me lesionei, né, jogando, foi um sábado, eu liguei imediatamente para a Conmebol, liguei para o meu chefe, que é cirurgião, o Pangrácio foi jogador, inclusive. O Pangrácio foi centroavante do Olímpia. É mesmo? Não, jogou. E ele é ortopedista, né? E aí eu liguei para ele, rompi o tendão do quadríceps. Tenho 2 jogos aqui em Porto Alegre e tem mais o jogo que eu estava escalado das eliminatórias, Uruguai e Venezuela.
Então vocês coloquem eu no meu lugar, né? Daí, depois eu falar com o pessoal lá da coordenação, do controle de doping, falar com ele, 1 hora depois me ligaram. Doutor, o senhor é experiente, vai estar com o senhor um médico experiente, uma médica experiente. O senhor pode não precisa ir para o campo. Fica só na sala do antidoping. Falei, bom, se é assim, eu vou. Então era Inter e Bahia aqui, da Libertadores, e Grêmio e Luquem, né? Então veio o Dr. Osni, que é meu colega e meu sócio. Uhum. Até tem que contar um pouco disso também para vocês. O Dr. Osni de Santa Catarina, que realmente é um dos mais experientes. Inclusive ele foi o único brasileiro que foi para a Copa do Mundo no Catar, né? Eu falei com o Osni, aconteceu isso, falei com a Comebol disse que tu vai segurar as pontas no campo e eu vou ficar na sala de antidoping. Mas beleza. E claro que eu dei uma chegada no campo e tal, tirei a muleta, dei uma mancada lá dentro do campo, tirei a foto sem muleta, sem nada, né? E depois na Argentina, a doutora Matilde eu conheci no Pan-Americano 2011, também super experiente, muito boa, foi muito tranquilo. Mas isso não é, agora que eu estava me lembrando, o doutor Fabinho Krebs também andou fazendo jogo assim de muleta. Andou. O doutor Fábio Krebs, ele foi pioneiro aqui. Digamos assim, da dupla ele fez primeiro isso. E foi a mesma coisa. Aí o pessoal, ele me falou, o pessoal da Comebol falou comigo, e nós fizemos juntos os jogos, né? E foi tranquilo, né? Tranquilo, a gente... é aquilo que eu disse, assim, hoje o pessoal nos conhece muito bem, tem respeito, os colegas médicos nos ajudam, porque desde a pandemia teve aquela história de não ter mais o chaperone, né? Porque antes a gente tinha um chaperone, né? Um escolta para cada atleta e mais 2 na equipe. Então era bem mais tranquilo. Então hoje a gente conta com a colaboração dos médicos. Mas não temos tido problema nesse sentido. Mas assim, hoje, porque o atleta ele tem que sair direto do campo para a sala de antidoping. Mas não é só doping, né? O trabalho de vocês não é só controle de doping. Não. Nós temos 2 oficiais médicos, né? O oficial de controle de doping e o oficial médico de campo, tá? O oficial de controle de doping, obviamente, é responsável pelo controle de doping, por todo o procedimento, por todo o processo. A Comebol tem uma organização que a gente participa das reuniões, então assim, os oficiais médicos participam da reunião do jogo no dia do jogo de manhã. Todo jogo de manhã, 11 horas, tem uma reunião com os delegados da partida, com os 2 clubes, né? Então nós fazemos parte dessa reunião em que é mostrado todo o protocolo da partida, desde vestimento, aquecimento, posicionamento em campo, como é que é a arbitragem, tudo isso é conversado e ajustado, hora de saída do clube para o estádio, até que hora tem que chegar, contagem regressiva, tudo isso é feito numa reunião às 11 da manhã, reunião técnica da partida dos jogos da Comebol, da Sul-Americana e da Libertadores. No brasileiro também? Não. O brasileiro é diferente. O brasileiro pelo menos nós não participamos, nós como oficiais de controle de doping, e nós não temos o oficial médico de campo no brasileiro. Só na Comebol. Na Comebol nós temos. Esse oficial médico de campo, se não me falha a memória, surgiu em função daquele caso que teve num jogo, acho que foi na Bomboneira, em que houve um spray de pimenta nos jogadores. Sim. Clássico Boca e River. Boca e River. Jogou spray de pimenta no... E aí, assim, aí o médico do clube disse que o jogador não podia jogar porque sofreu. E como é que o delegado ia decidir se realmente o jogador não podia jogar? Daí surgiu o médico da Comebol, que é o que vai decidir. O médico isento aos 2 clubes envolvidos. Exatamente, né? Naquele ano o Boca foi eliminado por esse caso e o River seguiu adiante e foi campeão da América. Mas aí o médico de campo então tem a função de ser quem vai determinar quando há um imbróglio assim, que tem que decidir, tá? Porque ele vai ter que avaliar esse atleta e tal. Mas o papel fundamental do médico de campo é com a estrutura de apoio. Ambulâncias, né?
hospitais de derivação, qual é o hospital que vai ser referência para o jogo, ter o contato do pessoal da emergência, a estrutura de atendimento dentro do estádio, o ambulatório de apoio para os jogadores, a questão no campo, um traumatismo crânioencefálico, a concussão, a questão no campo do PCR, quem é que vai fazer, porque tudo isso assim a gente vai aprimorando, né? Então hoje tem assim, quando a gente senta nessa reunião técnica, que estão os médicos dos clubes, nós chamamos os médicos do clube, se o seu atleta tiver uma parada cardiorrespiratória, o senhor que vai atender ou é o pessoal da emergência que está à disposição? Porque tudo isso tem que seguir um protocolo, né? Então hoje então essa é a função. Inclusive hoje o médico oficial de campo ele participa da reunião na véspera do jogo, que é a reunião de seguridade. Então, para ver todas essas questões relacionadas com a segurança e tal. E aí teve a curiosidade do jogo aqui Internacional e Atlético Nacional. Não fui eu, mas foi o Fábio Kreves, o médico de campo. A maior discussão que teve na reunião de seguridade foi em relação à briga das torcidas do Atlético Nacional. Né? Que inclusive teve 2 mortes. Claro. Exatamente, né? Então, assim, foi o que mais se falou na reunião, foi a preocupação nesse sentido. Eu tenho uma outra questão, lembrando de jogo da Conmebol, que me veio à memória. Só quero lembrar que o posse de bola tem o oferecimento da TEG Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua Banrisul, apoiando o posse de bola aqui da Rádio Guaíba. Todos sobre esse protocolo, assim, eu lembro que daí tem algumas coisas que a gente acaba acompanhando que acabam sendo mais gritantes, assim, até pela transmissão. Acho que o caso do jogador do Nacional ano passado, São Paulo e Nacional no Morumbi, que o Izquierdos sentiu um problema cardíaco e acabou, depois veio a falecer, né? Isso também, então, é o atendimento que o atleta vai receber no campo. Você falou, eu lembrei desse caso, que foi o mais recente, é um triste caso. Ali já tinha pré-definição do médico do Nacional, daqui a pouco com o entorno médico do estádio, para levar o atleta também a um hospital que já é contatado antes. Exatamente. E o hospital já sabe que se acontecer alguma coisa dentro do jogo, ele vai receber algum atleta daquele jogo. O papel do médico de campo... Esse jogo o senhor não estava? Não estava. O papel do médico foi se eu não me engano, o doutor André Pedrinelli de São Paulo mesmo, que estava como médico. O papel dele era... acompanhar o primeiro atendimento, que foi do pessoal da ambulância, no caso, se não me falha a memória, e já contatar o hospital de referência. Essa é a função naquele momento ali, né? Mas é importante essa definição antes de acontecer, né? E claro, existe uma estrutura de apoio, tanto os médicos têm que ter um desfibrilador automático, né? As ambulâncias todas, obviamente, são ambulâncias de alta complexidade, né? Eu comecei a rir aqui porque eu me lembrei da maratona de Porto Alegre. Sim. Que eu fui não dessa última. Sim. Agora. É que quando a maratona retomou em 94, se eu não me engano, nós fomos chamados de última hora. Como eu era da diretoria da Sociedade Gaúcha de Medicina do Esporte, nós fomos chamados de última hora e naquela maratona nós trabalhamos em 4 médicos. Uma maratona. Claro. Mas claro que aquela maratona tinha muito menos gente que tem hoje, obviamente, né? Mas o doutor Crescente foi com a rádio acompanhando a narração e dando as explicações do que acontecia na prova. O doutor João Ricardo Turra Magno, o Caco, conhecesse lá no Grêmio, né? Conheci. O Caco foi no ônibus recolhendo o pessoal que ia ficando no caminho. Tem outro colega, o doutor Rondon, que era nosso amigo e colega, que ficou na ambulância militar, que ficou no meio do trajeto, e eu fiquei na chegada. Eu tô rindo porque, assim, foi uma loucura total aquilo, né? Claro que foi uma coisa de última hora, a gente acabou abraçando, felizmente não deu nada. Às vezes a gente tem que ter sorte também, né? E a gente acabou construindo a partir dali, a gente começou a construir um atendimento conforme os padrões internacionais, até que ali, alguns anos depois, a maratona entrou no calendário internacional. Hoje segue todos os protocolos. Infelizmente a gente teve essa morte aí na Maratona de Porto Alegre,
que é muito triste, que é muito impactante, né, e que a gente, enfim, existem algumas discussões a respeito da avaliação pré-participação, e aqui eu gostaria de falar como médico do esporte, que eu acho que todo atleta deve fazer uma avaliação médica para pré-participação, seja com um especialista em medicina do esporte, seja com o seu clínico, mas deve fazer, né, a sua avaliação pré-participação para ver se não tem se não está correndo um risco maior, né? Eu acho que o grande exemplo não é maratonista, mas que a gente tem assim, de um atleta de alto nível e que teve que interromper a carreira, é o Lucas Leiva, né? O Lucas Leiva, né? Depois teve que interromper. Nós tivemos... Jogou mais de 15 anos. Exatamente. Então, ele certamente passou por muitas avaliações, então às vezes o problema pode acontecer no decorrer da vida, né? O próprio Eriksen, o Eriksen ele era acompanhado por um dos melhores cardiologistas do esporte do mundo, e mesmo assim teve um evento, né? Então a gente não e voltou a jogar, e voltou né? a jogar, né? E voltou a jogar. O caso dele é um grande exemplo dos detalhes que fizeram a diferença para a vida então, dele. assim, por um lado, a gente não sabe exatamente se esse menino que faleceu aqui em Porto Alegre passou por alguma avaliação anterior, né? Parece que realmente tinha um problema genético, parece, né? Mas o fato é que também a gente tem que olhar o outro lado, porque senão assim as pessoas se viu? Não dá para fazer esporte porque tá. Então a gente tem que olhar quantos mil atletas não competiram nesses anos todos, de 94 até agora, e é o primeiro evento que a gente tem, né? Então a morte súbita no esporte, ela ainda tem uma prevalência muito baixa. É muito mais arriscado não fazer exercício. Muito mais arriscado não fazer exercício, ficar diabético, hipertenso e acabar infartando e trazer muito mais dano para a sua vida. Porque o nível de pessoas hoje praticantes de algum esporte ele é muito maior do que, 30 anos atrás. Felizmente tem crescido a prática dos esportes, né? E até ontem mesmo estava comentando com um paciente meu que jogava futebol e agora joga beach tênis. Ele disse, olha, encontraram um esporte para as mulheres estão se divertindo no beach tênis. Que beleza, acho ótimo. Eu sou um praticante de esporte da vida inteira, sempre joguei o meu futebol, né? Mas sempre incentivei as pessoas e sempre incentivo. Hoje mesmo, uma paciente já com seus 40 e tantos anos, quase 50, doutor, eu não vou fazer esporte nenhum. Vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque a gente tem que fazer um exercício e eu até comentei num outro programa esses dias, né? E eu vou trazer a palavra aqui, que é alguém me largou essa e eu adotei, né? A gente tem que pensar em longevitalidade, né? Longevitalidade. Eu achei uma palavra sensacional, porque assim, não é só ir longe, Sim. É ir longe bem, né? Mas ir bem para quê? Eu não quero praticar esporte, ok, mas tu tem que ter um nível de performance para fazer as coisas do dia a dia, para pegar um filho no colo, um neto no colo, levantar uma sacola do supermercado. Exatamente. Então nós temos que pensar sempre que o exercício é que vai nos dar tudo isso, e de lambuja ainda nos previne de algumas doenças crônicas. Então, quer dizer, é muito importante a gente incentivar e a gente praticar exercício e esportes. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já seu cartão Banrisul que apoia o posse de bola aqui da Rádio Guaíba. Nós temos mais 4 minutos com o Dr. Félix Drummond. Passou voando. Que isso? Voando. Papo bom, né? Convidado especial, Dr. Félix Drummond, a quem a gente agradece muito a atenção de vir aqui aos estúdios da Rádio Guaíba pra gente bater esse papo. Poxa, eu sou um amante do esporte, né? Gosto de trabalhar com ele, como faço, e gosto de praticar também. Então, sempre gostei muito de esporte. Temos que falar então lá é que eu sempre erro o nome. Não é clínica, vamos lá, é o Instituto de Medicina do Esporte. Instituto de Medicina do Esporte. Na verdade, sim, eu em função da enchente, que a gente estava no Centro Clínico Mãe de Deus, a gente saiu fomos afetados, né? Eu então criei um coworking, né, e chamei de Fênix,
ressurgindo, né? Isso surgiu... O Instituto de Medicina do Esporte, ele existe desde 2013, né? E ele é um centro certificado pela Federação Internacional de Medicina do Esporte. São 2 centros no Brasil, o nosso e o IOT da USP, né? E são 24 no mundo. E a gente se reúne todo ano, né? Tem uma reunião desses 24 centros em algum lugar do mundo, né? Normalmente nos anos pares no Congresso. Então, ano passado eu estava no Congresso em Dubai. E na reunião dos centros, a gente apresenta o que está fazendo, o que não está fazendo. Por que a gente é certificado? Pelas boas práticas em medicina do esporte, porque a gente tem uma ligação com a formação em medicina do esporte. E aí eu vou me exibir um pouco, porque assim, desde que eu comecei a participar da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, eu lutei pela criação da residência médica. Claro que não foi sozinho, foi com outros colegas, principalmente de São Paulo. Então, isso a gente começou a brigar em 95, a gente criou em 2005 a residência em Medicina do Esporte no Brasil, com a residência aqui na Universidade de Caxias em parceria com Mãe de Deus e USP e Unifesp. Hoje a gente tem mais 4 serviços que tem, né? Então eu me orgulho muito dessa luta aí de ter criado, e eu espero um dia criar a nossa residência aqui em Porto Alegre, né? Então, assim, pelas boas práticas assistenciais, pela formação, então nós somos um centro de referência. E aí lá no Congresso em Dubai eu disse, olha, o que aconteceu conosco, mostrei as enchentes e tudo mais aqui, mas nós estamos nos recuperando tal como a Fênix, eu disse lá. E aí guardei isso e trouxe para cá, então eu criei um centro, um coworking de saúde e esportes, que abriga o Instituto de Medicina do Esporte e deverá abrigar outros serviços. A gente começou a atuar em fevereiro ali na José de Alencar 501, onde era a Galeteria Vêneto. Sim. Tá? E o Instituto de Medicina do Esporte atua com avaliação em medicina do esporte, avaliação fisiológica, metabólica, funcional, antropométrica, e trabalha muito com reabilitação de lesões. O nosso forte é a reabilitação de lesões. E a gente agora que está começando a retomar uma certa normalidade, a gente ficou praticamente de maio até dezembro improvisado. Chegou a perder equipamento, não? Não, perdi móveis, né? Móveis bastante, né? Então a gente agora volta a começar a fazer as atividades. A gente tem uma parceria forte com Mãe de Deus e Unicinos. Ano que vem a gente terá o curso de especialização em Medicina e Ciências do Esporte. Talvez a gente faça um simpósio ainda esse ano. A gente tem uma reunião amanhã para definir isso, né? E eu tenho muito orgulho do Instituto de Medicina do Esporte por ser essa referência aqui, por ter formado muita gente boa, por ter tido profissionais excelentes lá, né? O próprio Dr. Jomar, que foi presidente também da Sociedade Brasileira, está em Dubai. Ele ainda presta um serviço, ele teve no Aspetar, no Catar, depois trabalhou conosco aqui e agora voltou para Dubai. E, obviamente, o saudoso Dr. Luiz Crescente, que é uma perda inestimável, né? Assim como hoje a gente tem o Dr. André Moll também, que é dos nossos tempos lá de categoria de base. Então a gente tem uma equipe muito boa e felizmente a gente tem uma satisfação muito grande. Eu tenho uma equipe lá de profissionais médicos, fisioterapeutas, nutricionista, educador físico, de muita qualidade, que me orgulha muito assim, estar à frente desse time. Perfeito, poxa, muito bom. Doutor Félix Drummond, nosso convidado no Posse de Bola no episódio 32. A gente vai encerrando o papo, passou voando. Doutor, obrigado pela atenção e disponibilidade conosco aqui da Rádio Guaíba. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra estar aqui com vocês e me desculpem se eu me estendi muito, mas se quiserem eu posso voltar, não tem problema, será um prazer. O homem fica mandando recado durante os nossos programas, ou menos ouvinte, cara. Vocês estão cometendo esses cachorros aí, eu tô corrigindo vocês. eu tenho que dar um pitaco também na área de vocês. Doutor Félix Drummond será convidado para certamente mais, e como diz o Cristiano Silva, só conta história quem tem história para contar. Foi muito legal esse Posse de Bola com Félix Drummond sobre medicina esportiva. O Posse de Bola sempre com oferecimento de Banrisul. Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis.
peça a sua. Banrisul conosco no Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. Passou voando, Pfeiffer, valeu? Voando, valeu, obrigado, doutor Félix. Doutor, eu que agradeço. Vez, muito obrigado, voltar logo. Doutor é lateral direito lá do Glorioso Futebol Clube, tem jogo agora daqui a pouco. Gente, obrigado, a gente volta na próxima semana com o Posse de Bola aqui na Guaíba. Tchau!